Vocês sabem que essa temporada é do Demogorgon. Ou ao menos a gente achava que era. Fala, vocês então, Scroizer aqui, e o vídeo de hoje é um resumo da primeira temporada. Vocês pediram muito resumo aqui no canal, eu falei que ia ter. E eu vou fazer um vídeo pra cada temporada, resumindo, né, os acontecimentos principais. E é muito interessante, gente, a gente assistir em perspectiva, já sabendo o que aconteceu na quarta, porque a gente presta atenção em alguns detalhes. Então esse resumo é beneficiando vocês pra quinta temporada já. E eu digo pra vocês, foi muito interessante reassistir a série. Fazia muito tempo que eu não revisitava a primeira temporada. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. E sabem também que eu tô fazendo uma cobertura massiva de Stranger Things. Já teve entrevista com o elenco, já teve análise de trailer, vai ter os resumos das próximas temporadas e muito vídeo quando a quinta temporada estrear. A gente inicia a temporada dia 6 de novembro de 1983, o dia do Stranger Things Day, que é o dia que o Will some. E os meninos estão jogando D&D em uma campanha que durou 10 horas. E quando eles jogam, é pra matar o Demogorgon. E eles falam pra ele jogar bola de fogo nele, só que o dado não acerta. E aí, como o jogo é interrompido, eles combinam meio que não contar pro Mike, porque assim ele não ia saber que eles morreram. Mas o Will é honesto com ele e revela pra ele que o dado não foi o suficiente, que o Demogorgon pegou ele. E que é a mesma frase que ele repete depois no final da temporada, quando ele tá lá no hospital. It was a 7. Huh? The roll. It was a 7. The Demogorgon. It got me. You okay? You got me. The Demogorgon. Enquanto isso, é acionado o alarme lá no laboratório e depois a gente descobre que ele foi ocasionado pela Eleven e ela abriu a fenda, né, que tem lá em Hawkins, enquanto ela participava de um experimento. Esse momento já é uma evolução do que havia sido experienciado ali nela, e nesse experimento, especificamente, ela pode tocar no Demogorgon mesmo estando em planos diferentes, então ela não precisa ativamente estar ali na dimensão. E aí ela foge do laboratório e vai pro Bennis. E por ele se deparar com toda a situação, inclusive que ela tava faminta, ele liga para uma assistente social, mas o laboratório intercepta essa ligação e matam o Benny porque sabiam que se tratava da Eleven, só que eles fazem parecer como se o Benny tivesse tirado a própria vida. E é importante ressaltar porque o laboratório, ele intercepta algumas ligações, então assim que eles sabem também que a Joyce consegue se comunicar com o Will lá no Upside Down, e que também ela sabe do Demogorgon. E aí, depois tudo isso acontecido, a Joyce e o Jonathan só percebem que o Will sumiu depois de 8 horas na manhã seguinte, e ela pede pro Hopper investigar. E aí a gente descobre que o Hopper perdeu a sua filha Sarah pro câncer, e encontrar o Will ainda vivo é um grande motivador, porque se tem alguma chance de fazer uma criança sobreviver, ele ia fazer de tudo para que isso acontecesse, para que ele tivesse uma segunda chance. Mas ele se sente amaldiçoado, porque bem na vez que ele é xerife de Hawkins, coisas estranhas acontecem, bagulhos sinistros, como o desaparecimento do Will, a morte do Benny e, consecutivamente a isso, também a morte da Barb. Sendo que a última pessoa que desapareceu em Hawkins tinha sido em 1923 e a que foi morta ou tirou a própria vida foi em 1961. E isso tudo meio que rolou na mesma semana pra ele. E aí tem toda uma batida da cidade procurando o Will, principalmente na floresta, e quando os meninos vão procurar ele, eles acabam se deparando com a Eleven no mesmo lugar que supostamente ele teria sumido, porque inclusive é onde encontram a bike dele, na floresta. E aí o Mike leva a Eleven lá pro porão da casa dele, que é onde eles jogavam D&D, e ele acha irado que ela é uma criança tatuada. E aí quando ele mostra a casa dele, ela reconhece automaticamente o Will em uma foto sem nunca ter tido contato com ele. Só que bem nesse momento, a mãe do Mike chega e ele esconde ela no armário, e isso acaba meio que gatilhando ela, e a gente começa a ter alguns flashbacks dos experimentos que ela sofreu no laboratório. Então, por exemplo, o armário remetia quando ela ia pra sala de castigo, que era um quarto bem pequenininho e escuro. E os experimentos que a gente vê nessa primeira temporada é a latinha de coca, o do gato, que ela se recusa a fazer, mas nesse mesmo dia ela acaba matando os enfermeiros e o Brenner acha isso um máximo. Também encontrar pessoas e interceptar conversas dos russos. E assim, é muito interessante porque o Dustin, ele simplesmente adora tudo que a Eleven faz. O Luca já é contra, ele tá sempre desconfiado e acha tudo muito estranho, a forma que ela apareceu, mas também é um sentimento meio de ciúme ali, porque o Mike acaba dando muita atenção pra ela. Mas eles acabam ensinando
falando bastante coisa pra Eleven, como a frase icônica, amigos não mentem. E aí ela revela que o Will tá vivo, mas no mundo invertido. Já na trama dos adolescentes, a gente vê que a Nancy tá se envolvendo com o Steve. E a Nancy é bem daquelas menininhas certinhas e ela quer ir numa festa que vai ter na casa dele, sem os pais, mas ela convence a Barbie a ir junto com ela. Mas durante a festa, a Barbie ela acaba se machucando na latinha da cerveja, o que acaba chamando o Demogorgon, e que acaba pegando ela e a Barbie morre no mundo invertido. E a Nancy percebe que ela sumiu e começa a tentar descobrir o que aconteceu. E nesse momento também é válido ressaltar que acontece aquela cena em que o Steve quebra a câmera do Jonathan porque ele descobre que o Jonathan tinha tirado algumas fotos dessa festinha ali deles. E isso vai ser essencial para eles descobrirem o que aconteceu com a Barbie e que tinha um Demogorgon ali atrás dela. E isso faz com que o Jonathan acredite nas coisas que a Joyce estava falando para ele, e também a Nancy descobriu o que de fato aconteceu com a amiga. Só que o laboratório, né, como quer fakear todas as mortes, eles fazem parecer que a Barbie teria fugido de Hawkins porque eles deixam o carro dela na rodoviária. Só que nisso tudo acontecendo, o Hopper percebe que tudo meio que leva ao laboratório. E ele decide investigar alguns jornais antigos na biblioteca. E com isso ele acaba vendo alguns artigos que denunciavam que o Brenner fazia, como o projeto MKUltra e também o fato dele ter sido processado, mas também já tinha ali que a Terry Ives alegava que a filha dela estava desaparecida, a Jane, que depois a gente descobre ser a Eleven. E quando o Hopper e a Joyce vão até a casa da Terry Ives, eles encontram ela num estado quase vegetativo e aí eles são recebidos pela irmã, e ela explica que nos anos 50 ela participou de um experimento da faculdade que era sediado pelo Dr. Brenner e que cada vez mais eles foram usando drogas mais pesadas. Só que durante o experimento a Terry estava grávida e eles falaram que ela perdeu logo no primeiro trimestre, o que era uma mentira porque a Terry falava que ela foi usada para ser uma arma. E ela bem falava assim, que o bebê dela é uma arma para deter os comunistas. Depois disso eles retornam para Hawkins e assim, depois da Joyce perceber que os telefones queimavam quando ela tentava contato com Will, ela percebia que as luzes piscavam também e que talvez fosse uma melhor forma de comunicação com ele no mundo invertido. Então ela fazia uma piscada para sim e duas para não, só que ela percebeu também que precisava de mais informações e é quando ela faz a cena icônica dos piscas-piscas e a gente tem aquela cena icônica que o Will manda ela correr porque o Demogorgon tá chegando. Inclusive tem uma cena lindíssima dela abraçando o Jonathan bem na hora que o Hopper vem avisar que encontraram o corpo do Will no lago. Mas é interessante que na primeira temporada a gente se aprofunda um pouco mais na relação da família Byers, porque a Joyce e o Lonnie, eles não estavam com uma boa relação e meio que pra que o Will não ouvisse a briga deles, a gente tem uma cena de flashback em que o Jonathan apresenta a música Should I Stay or Should I Go, do The Clash, e acaba sendo uma música que ele gosta, ele põe o som alto pra ele não ouvir a discussão dos pais, mas também essa música é essencial pra manter ele vivo, tanto pra Eleven captar ele ali no rádio, quanto pra relação do Vecna que a gente não sabia até então. E com o desaparecimento do Will, o Jonathan até chega aí na casa do pai, que aparentemente não tá ligando pra nada, mas quando aparece o corpo dele, ele vê uma forma de ganhar dinheiro com isso. E quando a Joyce percebe, ela expulsa ele. Inclusive, esse corpo era falso, e a Joyce logo percebe, primeiro porque ele não tinha uma marca de nascença, e também porque ela tava falando com o Will pelas luzes. No dia anterior ela tinha falado. E como o Hopper já tava bolado com tudo que ele tinha descoberto no laboratório, ele percebe que tudo no entorno do enterro do Will tá muito estranho, tem muitos cuidados, trocam o legista, e aí ele decide cortar o corpo dele e vê que era um boneco muito bem feito. E com toda essa questão, né, de encontrarem o corpo do Will, o Mike, ele fica extremamente bravo com a Eleven, achando que ela tinha mentido pra ele, porque ela disse que ele tava vivo, e é quando ela coloca lá no rádio, no walkie-talkie, o Will cantando Should I Stay or Should I Go Now? E nisso eles decidem ir pro rádio da escola, que tem uma frequência maior, pra justamente achar o Will, e é quando a gente vê ela com aquela roupinha rosa, com a peruca loira, e chamam ela de Eleanor, porque eles não podem falar que o nome dela é Eleven, e que ela é uma prima muito, muito, muito distante do Mike. E aí, com toda essa situação do Will, todo mundo desconfiado, o próprio Hopper decide invadir o laboratório e descobre sobre a fenda do mundo invertido. Mas ele acorda em casa
casa do Neida e acha uma escuta no teto da casa dele. Agora, sobre a fenda, tem um contexto muito importante que o professor Scott, que é o professor de ciência das crianças, ele explica, falando que se tivesse algum tipo de fenda, como essa que a gente vê do mundo invertido, se ela de fato existisse, criaria uma quantia enorme de energia, mais do que os humanos seriam capazes de criar, e que essa fenda, ela seria uma abertura entre o tempo e o espaço, e que seria um portal para a entrada desse local. E que se existisse essa fenda, eles iriam descobrir porque ela geraria um campo eletromagnético muito forte, e que isso podia fazer engolir eles completamente. E por isso também ele chegou a uma conclusão que se existisse essa fenda, isso alteraria até mesmo para onde as bússolas apontam. E por isso o Lucas descobre, inclusive, que a Eleven, ela estava usando os poderes dela para tirar eles do direcionamento quando eles tentam achar o Will. Mas a Eleven, ela só fez isso porque ela sabia que era muito perigoso. Só que tem toda uma briga generalizada, o Mike briga com o Lucas com o Mike. Nisso a Eleven tenta proteger o Mike, joga o Lucas longe, e a Eleven some porque ela se sente como um monstro. Ela acha que o monstro é ela, não o Demogorgon. Mas quando o Mike decide procurar ela, no final das contas, os meninos que praticavam bullying com eles na escola, o Troy, ameaça a vida do Dustin e fala que o Mike tem que pular um precipício que daria ali no lago, porque ele jura que de alguma forma eles fizeram ele fazer xixi ali na escola. E a Eleven fez isso de fato porque ele tava zombando o Will enquanto rolava uma homenagem pra ele na escola. E aí o Mike se joga, mas nisso ela salva ele e traz ele de volta, porque se ele caísse, gente, era morte na certa, inclusive. E ela quebra o braço do Troy. E é quando a gente tem a cena icônica do Dustin falando: ela é louca e é a nossa amiga. Eu amo essa cena. You better run! She's our friend and she's crazy! You come back here and she'll kill you! Mas nesse momento, o Lucas tá separado deles ainda, meio chateado com a situação, e decide investigar o laboratório sozinho, porque a bússola dele leva até o laboratório. Só que quando ele chega lá, ele percebe os militares e fala pra eles tomarem cuidado. Ele avisa eles no rádio, falando que eles estão atrás da Eleven. Inclusive, quando eles estão escapando da galera do laboratório, quando a gente tem aquela cena icônica da van. Nisso, o Troy vai pra delegacia falando sobre o braço quebrado, e quando ele descreve quem fez isso, o Hopper logo se liga que se trata da Eleven, a garota que ele tava procurando. E ao mesmo tempo, a Nancy e o Jonathan já estavam bem dispostos a matar o Demogorgon por causa de toda a situação da Barbie. O Jonathan é péssimo em atirar, já a Nancy é ótima. E quando eles tentam achar o monstro na floresta, um viado que tava machucado é puxado pra árvore, e é quando a Nancy descobre sem querer o Upside Down. E isso dá uma traumatizada nela. Inclusive, tem até uma cena que o Steve vê o Jonathan meio ajudando ela dentro do quarto, e ela acha que ele tava traindo ele. Chamam até ela de puta lá no cartaz do cinema, e o Jonathan vai defender ela. Ele chega até a bater no policial. Então, o Hopper, a Joyce, o Jonathan e a Nancy se encontram ali na delegacia, diante de toda essa situação que aconteceu com as crianças, e eles percebem na loucura que eles se meteram. E a Joyce até briga com o Jonathan, porque ela fala: pô, já aconteceu tudo isso com o Will, se eu perco você, eu fico sem chão. Errada não estava. E aí, quando eles percebem que o laboratório tá atrás da Eleven e que as crianças estão com a Eleven, eles decidem entrar em contato com o rádio, porque sabe que eles estão escondidos pra não serem achados pelo pessoal do laboratório. E aí o Hopper chega a tempo de salvar eles, e eles vão pra casa dos Byers. E aí os meninos explicam absolutamente tudo sobre Eleven, inclusive sobre a teoria do acrobata, e eles falam que a Eleven conseguiria encontrar o Will e a Barbie. E eles fazem o experimento da piscina na escola, eles até atrapalham um date que o professor tava tendo, e é quando a Eleven descobre que a Barbie tava morta e que o Will tava por um fio. Inclusive, é aqui que a cena dos 5 minutos iniciais da 5ª temporada se encaixa. E aí, nisso, o Hopper já sabia que tava tudo no entorno ali do laboratório. Ele e a Joyce invadem, só que eles são pegos. Mas eles convencem o pessoal do laboratório a deixar entrar eles no mundo invertido pra pegar o Will. E eles deixam porque pra eles era praticamente garantido que eles não iam voltar com vida. Mas eles encontram o Will em estado grave e tiram ele lá no mundo invertido. Mas, motivada pela morte da Barbie, o Jonathan e a Nancy fazem de tudo pra encontrar o Demogorgon e matar ele. Eles montam um monte de armadilha lá na casa dos Byers, só que o Steve chega bem na hora quando ele percebe que fez cagada com a Nancy. E eles tentam expulsar o Steve, mas já era tarde demais. E aí ele tem contato com o mundo invertido, com o Demogorgon, e não entende de primeiro momento o que tá acontecendo. Mas ele é fundamental, inclusive pra salvar eles, porque ele dá um monte de tacada no Demogorgon depois. Já lá na escola, o laboratório acaba encontrando a Eleven e as crianças, mas como a Eleven mata metade
metade da galera que foi atrás dela, o sangue chama o Demogorgon. E tem aquela cena que a gente não sabe se o Brenner morreu ou não, porque ele é atacado pelo Demogorgon. Só que não é o suficiente e o Demogorgon vai atrás das crianças e Eleven usa as últimas forças que ela tinha pra enfrentar ele, dissipando o Demogorgon, e ela some junto. Um mês depois disso se passa, o Hopper tinha prometido que entregaria a Eleven pro laboratório, mas como ela sumiu, ele guardou o segredo e ele fica alimentando ela à distância por um tempo, porque a gente vê ele pegando as comidas de Natal lá da delegacia e deixando um Eagle, né, o waffle que ela tanto ama, numa caixinha. A Nancy volta com o Steve e através dela ele dá uma nova câmera pro Jonathan e o Will volta todo bichado, vomitando larva de Demogorgon. E aí, você lembrava desses detalhes? E assim, gente, foi muito interessante revisitar a série, porque foi muito gostosinho de reassistir, e ainda mais, gente, ver eles crianças, sabe? Fazia um tempo que eu não revisitava a série. Então, eu quero só dar algumas percepções de como foi reassistir aqui a primeira temporada, porque ela meio que acaba trazendo a estrutura do que a gente acompanhou no restante dos outros anos. Então, por exemplo, a gente tem as quests, né, separadas das crianças, dos adultos, dos adolescentes, meio que descobrindo o que tá acontecendo ali em Hawkins e tendo a conclusão meio que ao mesmo tempo juntos, só que são conclusões complementares e por isso se torna, né, todo esse grupo excepcional que a gente acompanha até a última. E eu não lembrava de muita coisa, tipo o pai do Will, o Lonnie, sendo extremamente homofóbico com ele, além do bullying que ele também sofria na escola, ele e os amigos. Mas assim, o humor das crianças é maravilhoso, tipo Dustin achando sensacional tudo que a Eleven faz. E uma coisa que eu acho muito importante prestar atenção era como a Karen Wheeler já era uma excelente mãe. Em vários momentos ela percebe que algo tá acontecendo e ela fala pros filhos se abrirem pra ela. Ela é super receptiva, tipo falando pro Mike e pra Nancy se abrir com ela. E o arco do Hopper também, né, com relação a Sarah, porque ele ganha uma nova filha ali com a Eleven, também ganha uma nova esposa ali com a Joyce, né, pelo menos um romance se inicia. E toda a preocupação que ele tem com o Will, né, principalmente quando ele fala, se eu tenho uma chance de salvar uma criança, eu vou até o fim nessa chance de salvar. Então a perda da filha é um grande motivador pro Hopper, que era um cara que tava totalmente estagnado. E além, né, de toda a ambientação dele se sentir amaldiçoado. Ai, gente, como eu falei, foi super interessante reassistir, deu um quentinho no coração. Por mais que eu faça bastante vídeo de detalhe aqui, eu não reassisto tanto a série. Pra ser sincera, eu acho que eu reassisti só uma vez, né, além de acompanhar as temporadas conforme elas foram lançando nas datas originais. Mas deixa você aí nos comentários, você reassistiu? O que mais você reparou e como foi a sua sensação reassistindo? E além disso, teve mais algum detalhe que eu acabei não falando no resumo e que você acha importante? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!